Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Sentar para adorar a Jesus. Nós estamos hoje numa noite onde o Senhor tem falado muitas coisas já. Eu creio no poder do Jeová Rafá. Eu creio no poder da oração. Não sei se você crê no poder da oração. Muitos de nós estamos aqui esta noite. Somos resultados de oração. Nós jamais podemos negar isso, irmãos. Só que muitas das vezes nós gostamos de receber orações, não é? Mas nós temos que aprender a orar também, a expressar com os nossos lábios aquilo que nós precisamos de Deus. Eu costumo sempre dizer que se nós entendêssemos isso, estaríamos em outro nível na nossa vida. O problema é que muitos de nós ainda vivemos na base daquilo que eu vou chamar um egoísmo, porque nós só gostamos de receber. Mas lembre-se, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Se você aprender isso, você já estará alguns quilômetros à frente de muita gente. Mesmo que às vezes você esteja atribulado, mesmo que você esteja debaixo de uma dor, debaixo de qualquer sentimento, você precisa aprender a orar. A Bíblia diz que quando Paulo e Silas estavam presos, eles oraram. E enquanto eles oravam, as cadeias foram quebradas. Sabe, isso não significa que Paulo e Silas não estavam desfavorecidos naquele dia ou naquela madrugada. Eu não sei como você imagina duas pessoas despidas, totalmente despidas, acorrentadas em seus braços e seus pés e ainda em uma posição cômoda. Estavam despidas e ainda encurvadas em cima de uma tora. Isso é uma situação bem cômoda. E não sabemos quantos outros estavam da mesma forma. A humilhação, tantas outras coisas que operavam naquele momento. Mas a Bíblia diz que enquanto eles estavam assim, eles oravam e cantavam. Sabe, existe algo que o Senhor nos pede como sacrifício. Você sabia disso? A Bíblia nos diz que nós temos que dar sacrifícios de louvor. E sacrifícios de louvor não é quando está tudo bem. Sacrifício de louvor é quando está tudo errado. E se tudo estiver errado, adore. Se tudo estiver saindo da maneira totalmente ao contrário do que você imagina, adore. Se tudo está caindo na tua cabeça, adore. Se todas as coisas estão contra você, somente adore. Porque enquanto você adora, Ele tem anjos, Ele tem serafins, Ele tem querubins, Ele tem um exército que pode lutar por você no meio das situações. A Bíblia diz que nós não devemos pelejar, porque a peleja já não é mais nossa, a peleja é do nosso Deus. Deus peleja as nossas guerras. E eu libero essa noite, Ele já se levantou pelas tuas guerras. Ele já está na frente das tuas guerras. Ele só espera que você tenha uma disposição. A verdade é esta, disponibilidade para fazer alguma coisa. Enquanto você não tiver disponibilidade, talvez Ele olhe e diga, não dá para fazer nada, eu preciso que eles façam alguma coisa. Diante de todas as guerras que nós vamos ver na Bíblia, você nunca vai ver ninguém de braços cruzados. Ninguém apenas olhando e esperando a estação mudar. As estações mudam quando nós queremos que elas mudem. As estações se transformam enquanto nós queremos que elas se transformem. Então eu libero isso na sua vida hoje. Seja livre para isso. Seja impactado com isso. Tenha uma conexão com aquilo que é divino na sua vida. E certamente o divino irá operar na sua vida. Eu tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui estamos precisando de milagres.
Eu estou precisando de milagres, eu estou precisando de manifestações sobrenaturais de Deus. Era por isso que quando eu estava orando ali, eu batia palmas, porque a Bíblia diz: aquele que bate, a porta se abre. Então eu tenho certeza que a porta vai se abrir na hora certa, no momento certo, na direção certa. Em nome de Jesus, eu profetizo isso nessa casa essa noite. Eu declaro isso na sua vida essa noite. A porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, porque Deus não é Deus que minta, Deus não volta atrás, Deus é fiel. E se você tem sido fiel, parabéns, porque Ele se revela ao fiel. Amém, queridos? Então, diante dessa realidade, eu quero ministrar uma palavra hoje que não estava no script. Eu tinha preparado outro sermão durante os últimos 3 dias. Mas o Senhor, enquanto nós cantávamos, o Senhor pediu para que eu mudasse o sermão, então eu vou obedecê-lo. Ainda bem que eu tenho outros sermões dentro da meu tablet, então eu estou sempre preparado. Esteja sempre preparado para o que Deus te disser, e quando Deus te recrutar, Ele vai te abençoar. Amém? Bem, eu estava pensando hoje, nós estamos no mês de março. O mês de março é o mês do quê? Qual é o tema do mês de março, irmãos? Alguém lembra? O quê? A natureza de Deus. A natureza de Deus apresenta-nos alguns atributos. E dentro dessa natureza, um dos atributos mais poderosos que Deus tem é a verdade. Ele é a verdade. Ele se denomina, Jesus também se denomina na verdade. E quando é que a verdade se faz carne? Quando Jesus veio à terra. E eu quero dizer que hoje você tem a oportunidade de entender um princípio. Bem, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos de vocês já foram ao médico? Eu acho que todos já foram ao médico. Todos já receberam um receituário médico em algum momento da sua jornada. Geralmente os remédios que você compra, e existem alguns remédios que são caríssimos, né? No nosso país, os remédios são bem caros. Quando há um aumento de remédio, muitas pessoas ficam preocupadas, porque os remédios no nosso país são caros. Às vezes você vai ao médico, ele passa um receituário para você e te passa uma lista de remédios, e também ele passa todo o organograma de como tomar aquele remédio, como você deve usufruir daquele remédio para que você tenha os resultados que você espera. Bem, isso é muito natural para qualquer crente ou qualquer pessoa. Às vezes nós temos o receituário, nós temos os remédios, mas quantos de vocês já aqui, nessa noite, sejam sinceros comigo, já pegaram o receituário, compraram o remédio e só tomaram os 2 primeiros comprimidos? Só eu? Os 3 primeiros comprimidos. Quantos de vocês ainda têm cartelas inteiras de remédios dentro da caixa, em casa, porque não tomaram tudo? Primeiro porque a gente acredita, né, que enquanto há sinais, enquanto há problemas, a gente precisa tomar o medicamento. No primeiro momento, onde a gente percebe que o remédio provocou um alívio na nossa dor, ou na situação que nós estamos vivendo, nós deixamos o remédio de lado e partimos para continuar vivendo. E às vezes nós esquecemos que o remédio, o medicamento passado, ele tem toda uma informação de quantos dias você tem que tomar, quantas horas você tem que tomar. E às vezes surgiu o primeiro momento onde o medicamento funcionou, né? Nós temos ali uma farmacêutica, depois você pergunta isso para ela. A farmacêutica vai te explicar isso muito bem. Eu não sou farmacêutico, mas eu li sobre isso. Então, o que acontece? Se você não tomar o medicamento dentro da proporção realmente que o médico te passa, você não vai ficar curado. Você vai ter uma melhora paliativa. Aí, daqui a algum tempo, volta a todos os sintomas. Aí, sabe quem você vai culpar? Você vai culpar o médico. Ou você vai culpar um medicamento que não fez efeito.
Ou você vai culpar tua mãe e teu pai que não te deram remédio. Mas às vezes você tem que assumir que parte daquilo que está acontecendo, a volta da enfermidade, também é culpa sua. Porque você desistiu de fazer o que era receitado para você fazer. Então, às vezes você, até mesmo em alguns momentos, pergunte à farmacêutica, se automedicar é um problema. Você já pensou quantas pessoas... Eu acho que as farmácias ganham mais dinheiro com o automedicamento, né, se automedicar, do que com as próprias receitas. As pessoas estão sentindo alguma coisa, elas vão lá no farmacêutico ou vão lá no balconista e perguntam: eu estou com isso. Aí a pessoa pega e tal, e as farmácias também, né, alguns farmacêuticos também acham que podem fazer isso. Bem, por que eu quero te falando isso? Porque às vezes nós temos o melhor receituário na nossa mão e não alcançamos êxito porque nós não queremos alcançar. Porque nós não queremos ficar curados de fato. Porque quem quer ficar curado de fato vai fazer todo o receituário, principalmente se os medicamentos forem caros. Mas por que eu estou te dizendo isso essa noite? Porque esses dias alguém me procurou aqui na igreja e me falou uma coisa que eu fiquei pensando nisso. A minha vida não está bem. A minha vida não está de acordo com o que eu esperava. Aí a minha pergunta foi: o que você tem feito de fato para que a tua vida esteja de acordo com aquilo que você espera? Porque às vezes é muito fácil a gente culpar as pessoas, não é? É muito fácil culpar a instituição, culpar a igreja, o pastor. Mas o quanto você tem feito realmente o que é preciso na sua vida para que você alcance os resultados que você espera? Na verdade, isso tem que ser uma pergunta que eu tenho que fazer todos os dias. Às vezes eu quero ter uma vida de excelência, eu quero ter uma vida próspera, eu quero ter uma família abençoada, eu quero ter uma saúde de ferro, eu quero ter um monte de coisa, mas eu não estou fazendo por onde fazer. Às vezes eu quero ver os milagres acontecendo, mas às vezes eu não estou fazendo por onde os milagres aconteçam. Primeiro porque tem uma coisa em nós que é difícil vencer: a desobediência. E a desobediência é uma chave para a minha maldição, assim como a obediência é uma chave para a minha bênção. Eu tenho que entender isso como servo de Deus. Eu não posso olhar para a Bíblia Sagrada e achar que ela é uma história de carochinha, que não há nela resultados negativos se eu tiver atitudes negativas. Eu quero que o Espírito Santo abra a tua mente essa noite para entender isso. Atitudes negativas trazem resultados negativos. Atitudes positivas trazem a bênção do Senhor sobre a sua vida. Se você não entender isso, você está perdendo tempo dentro desta casa ou em qualquer outra casa que você frequente ou vá. Não existe essa intenção de dizer: eu posso tomar conta da minha vida. Não, se você se automedicar, talvez o que você vai fazer é acarretar mais problemas sobre a sua saúde. Então você tem que parar de achar as coisas, e você tem que parar de achar que sabe das coisas, e você tem que ir para a linha da obediência. A obediência quebra o jugo, mas o desobediente carrega o jugo sobre as suas costas. E eu quero que você entenda isso, porque um dos atributos de Deus é a verdade que nos liberta. João vai dizer que a verdade nos libertou. Conheça a verdade e ela vai te libertar. Mas libertar do quê, pastor? Libertar de tudo aquilo que me aprisiona. Às vezes eu gosto muito da profetisa e eu a amo, porque a profetisa tem umas ideias às vezes bem interessantes. Ela está numa fase agora de cuidar da saúde dela. Está cuidando muito bem da saúde que ela tem. E ela tem feito algumas coisas lá em casa que me assusta. Primeiro porque de manhã cedo, ao invés de eu tomar um bom café da manhã, eu estou tomando um suco de limão com algumas coisas que ela acrescentou lá dentro. E pensa no troço ruim. O troço é ruim, mas o troço é benéfico. Eu tenho sentido a diferença do que aquilo se propõe no meu organismo.
E nem tudo que a gente precisa e vai ter na vida vai nos trazer prazer, mas vai nos trazer resultados positivos, abençoados. O problema da igreja é que ela quer ter um processo fácil para ter um resultado fácil. Não. A Bíblia diz que em Jeremias, se me falha a memória, se tiver algum crente aí me corrija, mas a palavra na minha boca, ela vai descer até chegar no meu estômago e às vezes ela vai parecer mais um fel do que um mel. Porque eu preciso aprender a mudar de vida. Eu espero que você aprenda essa noite isso. Porque nem tudo que vai te fazer bem vai ser gostoso. Nem tudo que vai te fazer bem vai te dar prazer. Nem tudo que vai te fazer bem, você vai ter vontade de fazer mais. Por quê? Porque você está num processo. Até você se reeducar para isso é igual alimento. Irmãos, existe uma coisa mais gostosa do que Coca-Cola com limão dentro? Não existe. Mas todos nós sabemos que é uma bebida que nos faz mal. Mas diga para mim se você não gosta de beber uma Coca-Cola gelada com limão dentro. Não é? Mas você sabe que faz mal. Se você pegar a mesma Coca-Cola que você acabou de tomar e levar para o teu vaso sanitário e lavar, vai ficar branquinho. Por quê? Porque ao ingerir Coca-Cola, toda a parede estomacal vai receber um efeito da química que vai te fazer mal. Tem muita gente com gastrite por causa da Coca-Cola. Mas mesmo assim, ama tomar Coca-Cola. Não é verdade? Então, às vezes, as coisas que a gente vai ter prazer não são as mais saudáveis, aparentemente. Ou são, dependendo do olhar de quem vê, não é? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem uma nova história para a sua vida. Deus tem uma mudança radical na sua vida. E essa mudança radical está esperando você tomar uma atitude. Leia comigo. A segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 a 17. Nessa passagem, nós percebemos uma recomendação, uma direção que Timóteo está recebendo do seu pai ministerial chamado Paulo. Ele vai dizer a Timóteo algo muito importante e eu quero que você guarde isso na sua vida. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra é a verdade. Se a palavra é a verdade, esse é um atributo do Senhor na nossa vida. Ele vai dizer: toda a Escritura, Timóteo, é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Olha só, não é lindo isso? O que está em desordem na tua vida? É o teu casamento? É a tua saúde? É a tua casa? É o teu negócio? É as tuas finanças? O que está em desordem na sua vida? Se alguma coisa está em desordem, o antídoto para que essa desordem cesse é a ordem, é a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Porque se você não entender isso, eu vou apenas perder tempo tentando te ensinar uma coisa. Mas eu preciso que você olhe e seja muito frio agora. Que você empreste um pouco de Maquiavel e você seja frio e calculista. Porque Maquiavel, ele vai dizer isso no seu livro, né? Nós precisamos ser frio e calculista. Isso, o que Maquiavel está querendo nos dizer é: olhe para a sua vida e pense nela. Não olhe para a vida dos outros, porque a vida dos outros não te pertence.
Eu estou cansado de ouvir crente dizendo, porque a vida do fulano é assim, a vida do Beltrano é assim, a vida do ciclano é assim. E aí eu pergunto, e a tua vida, como é que é? Como está a ordem da tua vida? Como está a ordem do teu casamento? Como está a ordem das tuas finanças? Como está a ordem de tudo o que você faz? Se você for muito sincero, você vai encontrar muita desordem em muitos cantos da sua vida, que ninguém sabe, mas você sabe. Porque às vezes somos muito bons em passar uma imagem do que nós não somos. Sabe por que eu amo as redes sociais? Eu amo as redes sociais porque nas redes sociais o mundo é maravilhoso. Todo mundo está rindo, todo mundo está feliz, todo mundo está conquistando, todo mundo está dizendo alguma coisa, mas na verdade nem tudo o que você vê realmente é o que você está vendo, porque as pessoas só mostram para você o que elas querem que você veja sobre elas. Aí você tem um problema, porque se você fosse vasculhar a vida de muita gente, você vai identificar que em muitos lugares há depressão, há síndromes, há doenças, há enfermidades, porque tem muita coisa em desordem. E tem gente que usa as redes sociais para mostrar que existe uma ordem e não está em ordem. Porque a verdadeira ordem quem coloca na nossa vida é o Senhor. Não ouvi nenhum amém por isso. A verdadeira ordem que coloca na nossa vida é o Senhor. A Bíblia diz, que essa mesma verdade, ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o certo, o que é certo. Porque Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Eu não ouvi nenhum amém. Não é porque a igreja está vazia que você não vai dar um glória a Deus. Por quê? Porque você precisa colocar ordem na tua vida. Porque Deus quer prepará-lo e prepará-la e capacitá-los para a boa obra. E eu quero dizer que esta boa obra não é somente o que você faz dentro da igreja. É o que você faz na sua vida. Porque a sua vida precisa ser um espelho para mostrar a glória de Deus, para mostrar os resultados do que é servir a Deus. Tem muita gente que não está tendo resultado dentro da igreja. E isso é uma verdade absoluta. Mas claro, as pessoas não estão dispostas a pegar esse texto que Paulo fala para Timóteo e dizer, isso aqui é para mim. Isso aqui é para a minha casa. Isso aqui é para o meu casamento. Isso aqui é para os meus filhos. Isso aqui é para as minhas finanças. Isso aqui é para a minha saúde. Não. Porque nós só queremos ouvir o que nós gostamos. E nós precisamos parar de só ouvir o que gostamos e ouvir o que precisamos ouvir para corrigir a nossa vida, para tirar a nossa vida da maldição que está. E a vida debaixo de maldição não é aquilo que Deus preparou para nós. Ele nos preparou uma vida boa, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida cheia de saúde, de alegria, de felicidade. Ele nos preparou para mais, irmãos. Mas não estamos alcançando. Por quê? Porque alguns de nós só lê a Bíblia no domingo. Porque alguns de nós só oramos na igreja. Porque alguns de nós só somos crentes no domingo. Esquecemos que somos crentes 24 horas por dia e só vamos à igreja para receber, congregar e liberar o que já recebemos em casa. Porque o nosso avivamento não começa na igreja de fato, o nosso avivamento começa dentro de casa. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Por isso Timóteo está ouvindo isso. Essa palavra
ela é dura, mas ela é importante. E diante desta verdade, a palavra de Deus sempre será verdade. No início, Paulo diz que essa palavra é verdadeira. João capítulo 18, versículo 38, nos diz que quem é a verdade? Há um encontro com Pilatos, e Pilatos perguntou: que é a verdade? Pilatos está, o que é a verdade? A verdade estava na frente de Pilatos, mas ele entendeu que ele era a verdade? Não. É igual nós aqui essa noite. Nós estamos com a verdade na nossa frente e não conseguimos entender às vezes. Pilatos estava diante da verdadeira verdade. Poderia ter feito alguma coisa e não fez por covardia. Sabe, o Senhor vai tirar de nós todo o espírito de Pilatos. Vai arrancar toda a covardia de dentro de nós. E nós vamos enxergar a verdade. Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: ele não é culpado de crime algum. Pilatos sabia que ele era a verdade, mas não tomou a decisão. É como você e eu, nós sabemos que a Bíblia é verdadeira, mas temos um problema em obedecê-la. Temos um problema sério em obedecer a Bíblia, porque às vezes a Bíblia vai de contra com aquilo que nós achamos que é bom para nós. Por isso eu quero te dizer uma coisa essa noite. Pare de ser como Pilatos. Você sabe aonde está apertando o sapato? Você já calçou um sapato apertado? Já doeu o teu calcanhar? Já doeu a palma do seu pé ou a lateral do seu pé quando você calça um sapato apertado? Só te alivia quando você o tira, não é? Às vezes é a mesma coisa que a gente está vivendo. A gente quer ficar bonito com o sapato e não importa se o sapato está apertando ou não. Enquanto nós estamos sendo belos pelo sapato, não tiramos. Só tiramos quando acaba toda a festa. E ali atiramos e dizemos assim: o sapato estava me matando. Ora, tem muitas coisas que estão te matando e você já está convivendo com elas. Tem muitas coisas que estão matando você e você aprendeu a conviver com elas. Mas em nome de Jesus, isso vai ter que acabar na sua vida. No nome de Jesus, isso vai ter que ser tirado da sua vida, porque você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu para o poder de Deus. Em João capítulo 17, versículo 14 e 17, Jesus vai dizer que a tua palavra me santifica. A tua palavra é a verdade. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia por isso, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus está colocando uma coisa que eu quero que você entenda hoje. Você não é do mundo. Apesar de você querer ser do mundo, apesar de você querer os aplausos do mundo, a valorização do mundo, você quer ser bem quisto em todos os lugares que você vai. Você quer estar nas festas, você quer estar nos aniversários, você quer estar em lugares aonde o mundo está. Isso não é errado. Mas nunca esqueça que você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. E é isso que Jesus espera. Ele vai até nos levar a lugares como esse, para que a luz brilhe no meio das trevas. Mas sempre lembrando que eu não sou do mundo. O mundo tem seus critérios. E eu não vou negociar os meus critérios, os meus valores, com os valores do mundo. E você?
porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Versículo: não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. A ideia de Jesus é dizer: Pai, pelo amor dos teus filhinhos, não os tire do mundo, mas que eles possam agir no mundo da maneira que o Senhor espera que eles possam agir. Eu quero te dizer uma coisa: Deus tem algo muito grande para você neste mundo, mas para isso você vai precisar não negociar seus valores. Você não vai precisar trocar sua primogenitura por um prato de lentilhas. Tem muito crente fazendo isso hoje em dia e depois está culpando todo mundo, menos reconhecendo a sua culpa. O mundo sempre vai te oferecer algo que mate aquilo que você necessita. Naquele dia, Jacó foi esperto porque Esaú estava com fome. E a fome de Esaú fez com que ele vendesse o que era mais precioso para ele. Se você neste mundo, nesta terra, nesta era, está vendendo o que você tem de mais precioso, problema é seu. Mas lembre-se, o que você está fazendo acarretará sobre você um monte de situações que você não poderá resolver sozinhos depois. O problema é que nós achamos que podemos resolver coisas sozinhos e não podemos resolver, irmãos. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Precisamos do Senhor na nossa vida, até para tomarmos as decisões corretas na nossa vida. Versículo 16, por favor. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Eu gosto tanto disso. Eu sou peregrino e você também. Uma hora ele vai vir nos buscar. Só que nem todos que estão aqui poderão ir com ele na hora que ele vier buscar, porque muitos de nós nos tornamos mais deste mundo do que dos céus. Ele está dizendo isso claramente. Eu estou dizendo isso claramente a você também. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Mas se você for fazer às vezes uma reflexão mais profunda, como é que tem sido a sua vida? Mais mundana ou mais cristã? Como tem sido o seu comportamento, as suas falas, os seus relacionamentos? Eu não posso em nenhum momento aqui condená-los, mas eu posso explanar a palavra. Porque às vezes, quando a coisa sai errada, a culpa é do pastor Marcelo que não ora. A culpa é do pastor Marcelo que não ensina. A culpa é do pastor Marcelo que não prega a palavra. E eu vou dizer para você, nenhuma dessas três alternativas está correta, porque eu oro, eu prego a palavra, eu ensino a palavra. Se você não ouve, já não é o problema meu. Posso ouvir um amém, irmãos? Porque às vezes o que você precisa é ouvir a verdade. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Jesus está dizendo: Pai, eu te peço que o Centro Cristão da Família, no domingo, dia 17 de março de 2023, Ele está orando por nós lá, mas está orando por nós aqui. Ele estava orando lá, mas estava orando por nós aqui também, dizendo: Pai, eu peço que o Senhor coloque neles, inculque neles, coloque na vida deles a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E se eles receberem esta palavra, Pai, eles serão abençoados, eles serão felizes, eles serão iluminados. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Mas se você não a tem, se você não a segue, se você não a obedece, você vai entrar em trevas. Uma outra definição que eu tenho na palavra é que Deus nos quer andando na luz. Porque somos luzes.
ou deveríamos ser. O Salmo 119, o verso 105, o Senhor nos ensina algo interessante. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Se você já teve uma escuridão, se você acender um fósforo, já faz a diferença. Se você acender uma vela, já faz a diferença. Se você acender uma lanterna, já faz a diferença. Esses 3 objetos falados por mim, cada um tem a sua proporção de iluminação, mas nenhuma delas deixa de iluminar. Se você usar a palavra de Deus, por menor que seja a sua fé, a sua responsabilidade, às vezes, ela vai iluminar o teu caminho. Eu posso ouvir um amém por isso? Ela vai iluminar o seu caminho. Porque o que você não pode mais é ficar andando em trevas. O que você não pode mais é olhar para a sua vida e ela está totalmente em trevas, enquanto você tem uma poderosa lanterna na sua vida, enquanto você tem uma poderosa candeeiro na sua vida. Se você usar isso, a sua vida vai mudar. Se você não usar, a sua vida vai continuar sendo uma vidinha sem expressão de nada. Porque tem gente dentro da igreja que não expressa absolutamente nada, que ouve, mas essa noite eu profetizo na sua vida que você vai ter uma vida transformada. Que você vai ter uma luz que te ilumina no escuro. Segunda carta que Pedro escreve, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Pedro está dizendo: além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda a confiança. Pode mudar. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpadas que iluminam um lugar escuro, até que o dia clareie e as estrelas da manhã brilhem no coração de vocês. Você está entendendo isso que você acabou de ler? Está dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, é essa lâmpada que vai iluminar o lugar onde há escuridão. E às vezes a escuridão está no meu casamento, às vezes a escuridão está nos meus relacionamentos, a escuridão está nas minhas finanças, na minha saúde, na minha vida espiritual, e mesmo assim eu estou sendo um negacionista da existência dessas trevas. Pare de negar que tem alguma coisa errada, e pare de negar que você está feliz com as coisas que estão erradas. Olhe para dentro da sua vida e ajuste a sua vida. Porque se você não o fizer, se você não fizer isso, meus irmãos e irmãs, continuaremos andando em círculos, e isso não é uma coisa que Deus quer para nós. Pastor, que palavra dura. É dura, mas é curadora. É dura, mas é libertadora. Primeiro porque a vida é sua, a vida não é minha. As minhas decisões eu sei que eu tenho que tomá-las. As minhas escolhas eu sei que eu tenho que fazer. E não me diga que eu não tenho, que as minhas escolhas são fáceis. Elas não são fáceis, elas são iguais a de vocês. Algumas escolhas que eu faço,
eu faço chorando, me arrebentando, eu faço às vezes dizendo: Senhor, eu não quero fazer isso, mas eu faço porque eu não quero ficar andando no mesmo lugar, eu não quero dar voltas de 360 graus na minha vida, eu quero dar volta de 180 graus. Eu não quero ficar olhando para trás e ficando lembrando do que o Senhor fez lá atrás, porque o que o Senhor fez lá atrás fez. As águas passadas não movem moinho, então eu tenho que entender que algumas vezes eu tenho que sacrificar coisas que eu não quero sacrificar, mas que é preciso sacrificar, que é preciso abrir mão, que é preciso deixar para trás, porque eu não quero mais viver a maldição que eu vivi até então na minha vida. Mas às vezes você não quer fazer isso, porque vai te doer, porque vai te arrebentar. É melhor ser arrebentado por Deus do que ser arrebentado pelo diabo e pelo mundo. É melhor pegar um soco de Deus do que pegar um soco do mundo. O mundo não tem misericórdia, o mundo destrói. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é fiel, Deus é restaurador, Deus é curador, Deus é libertador, Deus é fantástico, extraordinário Deus. Mas o problema é escolhas. É escolhas. Qual tem sido a sua escolha, meu irmão? Se você não quer fazer escolhas certas, não culpe ninguém por esses resultados das suas escolhas. Se você não tiver disposto a abrir mão do seu achismo, o seu achismo vai te destruir. Eu estava conversando com o irmão Humberto. O irmão Humberto, ele tem uma revelação de umas coisas que eu fico pensando às vezes quando eu ouço. Ele perguntou para o pastor por que as pessoas são tão difíceis de obedecer à palavra. Eu disse porque as pessoas gostam muito das facilidades. Ninguém nesta casa, nem eu, nem você, alcançaremos os êxitos que Deus tem para nós se nós quisermos facilidade na vida cristã. Se nós não quisermos obedecer, se nós não quisermos abrir mão de coisas que precisamos abrir mão para chegar aonde nós queremos e devemos chegar. Quantos querem ser abençoados? Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Então abra a sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 1, versículo 1 ao 3. O salmista Davi, ele entende uma coisa que sinceramente eu queria que nós todos entendêssemos essa noite. O salmista não tinha 1/3 do que nós temos de conhecimento. Você sabia disso? A única coisa que o salmista tinha neste contexto eram os livros dos profetas. Ele não tinha o Novo Testamento. Ele nem sabia direito o que era Espírito Santo, e nós sabemos. E ele fala o seguinte: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta nas rodas dos zombadores. Recebe essa chave aí agora. Recebe aí. Tome cuidado com quem você anda. Tome cuidado com quem você ouve. Eu estava dizendo isso para alguém aí esses dias. Uma pessoa chegou aqui, estava dizendo que anda ouvindo alguns coaches. Eu disse: sinto muito por você. Aí ele olhou para mim e falou: por que, pastor? Porque coach só quer ver o teu sucesso de uma maneira fácil, de uma maneira ridícula, ainda ganhando o teu dinheiro.
Enquanto você tem a palavra de Deus, que é uma palavra que te direciona em todo o tempo, e em todo o tempo essa palavra te direciona, e todo o tempo essa palavra pode fazer os milagres na sua vida, você não quer obedecê-la. Ninguém aqui tem poder de mudar a sua vida, mas a palavra de Deus tem. Ele vai dizer, versículo 2, por favor. Ele vai continuar dizendo, olha, pelo contrário, quem tem prazer na lei do Senhor, está falando da Bíblia, da palavra de Deus. Quem tem prazer e nela medita dia e noite. Ele não está falando ler a Bíblia no domingo. Ele não está falando ler a Bíblia no GA. Ele não está ler a Bíblia na sexta-feira no culto da sexta-feira. Não, ele está falando ler a Bíblia. Não ler a Bíblia, é meditar nela dia e noite. O problema de muita gente que está sendo amarrado é porque não tem nem lido a Bíblia. Em nome de Jesus eu te libero essa noite para você ver as grandezas de Deus através da palavra de Deus. Pare de ser idiota. Pare de ser idiota. Você só está perdendo. Comece a vencer, comece a crescer, comece a mudar. Ele, você e eu, se usarmos isso, não só naquilo que nós achamos que é certo. Porque tem um caboclo chegou comigo e falou assim: eu não dizimo porque eu acho que o dízimo não está no Novo Testamento, é da lei. Eu disse: vai ler a Bíblia, idiota. Aonde foi que o dízimo foi implantado, irmãos? Na lei. Foi na lei? Foi quando? Antes da lei. Quando o sacerdote, quando Abraão levou sua oferta ao rei de Salém, ou Melquisedeque. Então não fala o que você não conhece, porque você está repetindo um monte de asneira que você está ouvindo na internet, e você não lê a Bíblia. Irmãos, a internet está cheia de asneiras. Hoje eu escutei um homem que falou, 90% das que ele falou, era apostasia pura. Eu ia falar outra palavra. Apostasia pura. Aí eu fui ver os seguidores do homem. O homem tem quase 1 milhão de seguidores. Falei, meu Deus, é por isso que a igreja só perde, a igreja não ganha. Porque ao invés de nós ouvirmos, de lermos, de meditarmos na palavra, nós estamos querendo minimizar a ideia ouvindo ministros da internet. Crente, vai ler a tua Bíblia. Vai meditar nela, dia e noite. Assim você não será levado a repetir as asneiras que estão por aí. Eu ouço todo mundo. Hoje eu estava ouvindo uma coreana pregar. Eu ouço todo mundo. Mas eu tiro o que eu acho que não é para mim e fico com o que é bíblico. Aí você decide. Porque quando eu leio, e eu quero só abrir esse parêntese aqui, porque eu quero falar sobre isso. Ele é como uma árvore plantada às margens do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham. E ele prosperará em tudo o que faz. Quem quer prosperar em tudo o que faz? Você tem certeza? Você tem certeza disso? Então vamos lá para Malaquias capítulo 3. Eu quero te pegar agora. Porque eu não posso pegar esse texto e dizer que ele vai me abençoar se eu não fizer o que eu tenho que fazer. Porque meia verdade é uma mentira inteira. Meia mentira é uma mentira inteira.
Eu acho que é o capítulo 3 de Malaquias, eu acho que é o versículo 10, me falha a memória, ou versículo 11, por favor, coloque aí. Versículo 11, deixa eu ver o versículo 11, se é esse que eu quero. Versículo 9. Versículo 9. Ah, isso aí. Estão sob maldição, pois a nação... versículo 8, por favor. Versículo 8. Versículo 8. Acaso alguém pode roubar Deus? Não. Por mais que você ache que faça, você nunca vai roubar Deus. Mas você está trazendo algo sobre a sua vida quando você assim o faz. Mas vocês têm me roubado. Perguntam, em que nós temos te roubado? Vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. Uau! Aí a pessoa vai me dizer que isso aqui é lei. Isso é lei, irmãos? Isso é lei? Não é lei. Não é lei. Aí é engraçado ou interessante você pensar que eu quero o que Deus tem, mas eu não quero fazer o que Deus quer que eu faça. Diga ai, pelo amor de Deus. Diga ai. Diga ai. Você não vai poder acessar áreas se você não estiver disposto a abrir mão de áreas na sua vida. Um dia eu ouvi: se você quer ter o que você nunca teve antes, aprenda a dar o que você nunca deu antes. Isso é uma coisa que norteia meu coração. Quem me conhece mais profundamente sabe do que eu estou falando. Ele está dizendo: vocês me roubam. Aí vai para o versículo 8, 9, por favor. Estão sob maldição. Não é eu que estou te falando isso. Não é eu que estou te falando isso. E isso não é lei. Isso é antes da lei. Porque se fosse na lei, ela até te daria um chá de capim santo para você ficar mais calmo. Mas não é. Pois a nação inteira tem me roubado. Às vezes isso não está só na nação, está na minha casa, está na minha família, está no que eu faço, está nas coisas que eu administro. Esses dias o Ariel precisou ir ao hospital e nós o levamos no hospital lotado de gente. Eu sentado na cadeira de espera, eu perguntei a Deus: Deus, por que o Ariel está aqui? Aí eu ouvi de Deus: por que o Ariel não está aqui com mais frequência? Por que você não traz o seu filho todos os meses ao hospital, como você o fazia quando ele era pequeno? Você já parou para pensar que você e a tua casa têm sido muito abençoado com a minha proteção? Mas se você acha que você não precisa ir ao hospital de vez em quando, você está sendo um bom crente. Eu disse: Senhor, me perdoa. Quando o Ariel e a Cris vieram de dentro, eu estava chorando, porque eu disse: Deus, obrigado. Obrigado porque a frequência do meu filho no hospital é menor de quando ele era pequeno. Você está entendendo isso hoje? E eu não vou dizer a você que isso é porque eu sou bom. Isso talvez seja porque eu estou querendo obedecer a Deus na minha vida. Versículo seguinte: tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão na minha casa. Se
o fizerem, só para quem faz. Você tem o direito de não fazer. Você não é obrigado a fazer absolutamente nada nesta casa ou em qualquer outra. Você faz se você entender que esta é a revelação do teu coração. Se você não entender, tudo bem. Diz o Senhor dos Exércitos: abrirei as janelas dos céus para vocês. Quem quer ter as janelas derramadas, abertas? Você tem certeza que você quer isso? Então, antes de você colocar o boi, a carroça na frente dos bois, coloque o boi no lugar certo. Posso ouvir um amém? Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço. Aleluia! Que não haverá espaço. Esse é um problema que eu estou pedindo para Deus urgentemente. Que eu tenha falta de espaço. Eu libero isso na tua casa hoje, na tua vida hoje. Não vai ter espaço para aquilo que Deus vai derramar na tua vida. Não vai ter espaço. E você vai ter que se desfazer de outras coisas para ter espaço. Ou se não, trocar de casa. Você diz um amém aí? Uma casa maior, irmãos, não há problema numa casa maior. Não há problema numa casa de 4 quartos, de sala de estar, de cozinha. Só problema para limpar, mas Deus vai te dar tantas bênçãos que você vai ajudar alguém. Alguém vai te ajudar a limpar o que você vai ter. E ainda eu vou pregar para você um dia sobre o Exu Mulambo. O Exu Mulambo é um Exu, é um demônio que entra na nossa casa quando a nossa casa está suja. Mas isso é um tema para uma outra pregação, para outro momento. Porque muitas das vezes você pede algo para Deus e Deus te dá e você não zela pelo que você tem. Sim ou não? É a mesma coisa quando você compra uma coisa que você não precisa. Quantos aqui como eu já compraram coisas que nunca usaram na vida? Só eu? Que nunca precisaram na vida? Ah, vocês são melhores do que eu, graças a Deus. Tem uma igreja absolutamente abençoada. Às vezes você compra uma coisa que você não precisa, mas só compra porque você está com ansiedade. Isso é outro tema para outra pregação. Eu estou cheio de pregação, irmãos. Só no mês, hoje é março, eu já tenho 75 pregações feitas de janeiro até agora. E eu estou lendo sobre Exu, eu estou apaixonado por os Exus, irmãos. Quantos Exus estão na nossa vida e a gente nem percebe? Oxalá que o Senhor te abençoe e ilumine teu caminho. Oxalá que teu caminho seja aberto. Oxalá que a tua mente seja aberta. Para você não dizer que eu estou usando uma palavra da macumba, oxalá significa que Deus queira. Está na Bíblia a palavra oxalá. Se você nunca leu, procure que você vai encontrar. Ele vai dizer: derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Eu acho esse versículo incrivelmente louco. Porque eu só posso fazer prova se eu fazer a minha parte. Tem muita gente fazendo prova e dizendo: se Deus quiser. Deus até quer, mas não vai fazer. Eu não estou te amaldiçoando, está escrito aí. Você precisa entender que isso aqui ilumina teu caminho. Por favor, versículo 11. O mais cruel de todos. Não.
Volta lá, por favor, volta lá. É que tem uma continuidade, não tem esse versículo? Ou não? Faça a minha prova, isso, agora vai para o versículo 1. Suas colheitas serão fartas, pois protegerei das pragas. Suas uvas não cairão na videira, antes de amadurecer, diz o Senhor dos Exércitos. Haverá colheita no tempo certo. Não é isso que o salmista falou? Que no tempo certo nós colheremos? Então quero que você fique de pé, por gentileza. Se o Senhor me permitir, continuarei nas próximas semanas caminhando nesse tema. Quantos receberam essa palavra? Não seja incrédulo, teimoso. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Maquiavel, no livro O Príncipe, ele vai fazer alguns recortes importantes. Entre os recortes, ele vai dizer: olhe para a sua vida. E eu também vou usar um pouquinho do que ele falou. Olhe para a sua vida hoje. Seja bem frio. Seja bem calculista. Olhe nas entrelinhas da sua vida. E se você tiver coragem suficiente, você pode reconhecer que ela não está bem. Que você está até vivendo a misericórdia de Deus, mas não está vivendo a promessa de Deus na sua vida. E se você foi muito mais atencioso e audacioso hoje, você vai reconhecer que boa parte do que você está vivendo, das coisas mais difíceis, das trevas, das lutas, está interligado às suas decisões. Ou pior, à sua desobediência. E como eu disse, a vida é sua. Eu só posso te ensinar. Mas quem vai fazer é você. E eu quero orar por você. Hoje ouvimos a sua palavra, ó Senhor de todas as coisas. Ó grande Senhor, ó poderoso Deus, magnífico Deus. Sua palavra é tão absurda de tanta verdade, que às vezes nós lemos e ouvimos e parece que é algo surreal. Mas é muito simples a tua palavra. Hoje eu oro por cada filho e filha tua que está aqui, Senhor. Eu oro por homens e mulheres que estão aqui. Na verdade, eles fizeram uma reflexão das suas vidas. E alguns de nós encontramos a nossa vida totalmente fracassada. Alguns de nós encontrou a vida totalmente destruída. Às vezes fingimos que está tudo bem, porque nós somos verdadeiros atores e atrizes. Mas nós sabemos o que não está bem, que está errado. Nós sabemos o que não está funcionando na nossa vida, Pai. Nós sabemos a bagunça que ela se tornou em algumas áreas. E mesmo assim, nós estamos fingindo que não estamos vendo. Estamos fingindo que isso não está atrapalhando, que não está gerando desconforto, que não está gerando vontade, às vezes, de chutar o pau da barraca e sumir. Alguns de nós, Senhor, já pensou em coisas tão erradas como suicídio, como fugir, como tomar um remédio e não voltar mais.
dormir o dia todo, porque às vezes nós não queremos enfrentar o que é preciso ser enfrentado. Às vezes nós estamos errando, simplesmente, como diz o profeta, por falta de conhecimento. Mas o profeta também diz: se ouvires e me obedeceres, comerás o melhor desta terra. Então hoje, junto com a tua casa, junto com os teus filhos, eu me curvo à obediência à tua palavra. Por mais que me doa, por mais que me atropele, por mais que seja difícil, por mais que eu não queira, eu vou obedecê-lo. Por mais que às vezes eu vá me estrepar todo, mas eu vou obedecer a tua palavra, porque a obediência quebra o jugo. Porque chega de um peso ou de um sobrepeso nas minhas costas. Chega de frustração, chega de medo, chega de ansiedade, chega de um sobrepeso que a desobediência me trouxe, Senhor. Eu preciso entender isso, Pai. E somente pelo Teu Espírito que assim entendemos. Então, Senhor, faça isso. Em nome de Jesus. Fica de pé, por gentileza. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.